Capítulo 136. Inutilidade. Mas ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Capítulo 137. A Barretina. E daí, não. Ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao Quincas Borba, acrescentando que me sentia acabrunhado e mil outras coisas tristes. Mas esse filósofo, com o elevado tino de que dispunha, bradou-me que eu ia escorregando na ladeira fatal da melancolia. Meu caro Brás Cubas, não te deixes vencer desses vapores. Que diacho? É preciso ser homem, ser forte, lutar, vencer, brilhar, influir, dominar. 50 anos é a idade da ciência e do governo. Ânimo, Brás Cubas, não sejas Palerma. Que tens tu com esta sucessão de ruína a ruína ou de flor a flor? Trata de saborear a vida. E fica sabendo que a pior filosofia é a do Churamingas, que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. Vê-se nas menores coisas o que vale a autoridade de um grande filósofo. As palavras do Quincas Borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava. Vamos lá, façamos-nos governo. É tempo. Eu não havia intervido até então nos grandes debates. Cortejava a pasta por meio de rapapés, chás, comissões e votos. E a pasta não vinha. Urgia apoderar-me da tribuna. Comecei devagar. 3 dias depois, discutindo-se o orçamento da Justiça, aproveitei o ensejo para perguntar modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir a barretina da Guarda Nacional. Não tinha vasto alcance o objeto da pergunta, mas ainda assim demonstrei que não era indigno das cogitações de um homem de Estado, e citei Filópeme, que ordenou a substituição dos broquéis de suas tropas, que eram pequenos por outros maiores, e bem assim as lanças, que eram demasiado leves. Fato que a história não achou que desmentisse a gravidade de suas páginas. O tamanho das nossas barretinas estava pedindo um corte profundo, não só por serem deselegantes, mas também por serem anti-higiênicas. Nas paradas ao sol, o excesso de calor produzido por elas podia ser fatal, sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca. Parecia cruel obrigar a um cidadão, por simples consideração de uniforme, a arriscar a saúde e a vida, e, consequentemente, o futuro da família. A Câmara e o governo deviam lembrar-se que a Guarda Nacional era o anteparo da liberdade e da independência, e que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequentemente penoso, tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus, decretando um uniforme leve e maneiro. Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder. E concluí com esta ideia: o chorão que inclina os seus galhos para a terra é árvore de cemitério. A palmeira, ereta e firme, é árvore do deserto, das praças e dos jardins. Vária foi a impressão deste discurso. Quanto à forma, ao rapto eloquente, a parte literária e filosófica, a opinião foi só uma. Disseram-me todos que era completo e que de uma barretina ninguém conseguiria tirar tantas ideias. Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável. Alguns achavam o meu discurso um desastre parlamentar. Enfim, vieram dizer-me outros que me davam já em oposição, entrando nesse número os oposicionistas da Câmara, que chegaram a insinuar a convivência de uma moção de desconfiança. Repeli energeticamente tal interpretação, que não era só errônea, mas caluniosa. À vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete, acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos. E, em todo caso, eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com 3/4 de polegada ou menos. Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la iniciada no parlamento. Quincas Borba, porém, não fez restrição alguma. Não sou homem político, disse ele-me ao jantar. Não sei se andaste bem ou mal.
Sei que fizeste um excelente discurso, e então notou as partes mais salientes, as belas imagens, os argumentos fortes, com que esse comedimento de louvor que tão bem fica a um grande filósofo, e depois tomou o assunto à sua conta, e impugnou a Barretina com tal força, com tamanha lucidez, que acabou convencendo-me efetivamente do perigo.